Me fala uma coisa, você sempre erra o tom da base da sua cliente? Por mais que você tente, você nunca consegue acertar? Isso é porque você ainda não conseguiu entender o conceito de subtom de pele. Então, nesse vídeo eu vou te explicar certinho o que você precisa fazer para não cometer mais esse erro. Entender o tom e o subtom de pele vai fazer toda a diferença na hora de fazer a sua maquiagem. E também vai fazer com que você entenda o impacto que isso vai ter no seu trabalho. Vai mudar todo o seu conceito de maquiagem depois que você conseguir entender como é que isso funciona. Certo, vamos lá. Então, qual que é a diferença de tom de pele e subtom de pele? Funciona assim. O tom da pele se refere à questão do pigmento. Se refere à questão da melanina, o que determina se a pessoa é um pouco mais clara, tom médio, tom escuro. O tom se refere a isso. Já o subtom, que é a cor secundária, vamos dizer assim, que seria o amarelo, o vermelho e o azul, é o que determina o subtom da pele da pessoa. Certo? Mas vamos por partes que eu já vou chegar aqui. Mas antes de te explicar a respeito dos subtons de pele, eu preciso que você entenda o seguinte, eu preciso que você entenda sobre fototipos. E o que são os fototipos? Fototipo é um estudo que fizeram sobre os tons de pele e como elas reagem quando são expostas ao sol. Se queima muito, se não queima muito, se bronzeia, se não bronzeia. Então eu vou te explicar. Ao total são 6 fototipos. Eu vou pedir para o nosso editor, que no caso sou eu mesma, para colocar as fotos aqui enquanto eu falo, para vocês poderem ter uma ideia de como é que funciona, vocês terem uma noção um pouco melhor. Então temos o fototipo 1, que é o quê? É uma pele bem clarinha, um olho claro, normalmente são aquelas pessoas de descendência nórdica ou europeia, tem o cabelo bem louro, olho azul, muitas vezes também são ruivas naturais. Essas pessoas, esse tom de pele assim bem clarinho, elas sempre se queimam no sol, sempre elas vão se queimar e elas nunca se bronzeiam. Então esse é o fototipo 1. O fototipo 2 são pessoas ainda muito branquinhas, porém um pouquinho mais escuras. Essas pessoas, elas também se queimam muito fácil, até tem uma chance de se bronzear, mas demora muito, mas com uma chance grande de ficar queimada também. Essas pessoas normalmente também têm o olho claro, um cabelo claro, mas também tem pessoas com cabelo castanho claro, assim com uma pele mais branquinha. Essas pessoas se encaixam no fototipo 2. Tem o fototipo 3, são as morenas claras, que eu me encaixo mais ou menos no fototipo 3, fototipo 4, eu fico ali entre os dois. Então, as pessoas com esse fototipo têm um olho castanho, cabelo castanho, se bronzeiam com muita facilidade e raramente elas se queimam. Ou seja, tem uma chance de se queimar no sol, mas ela é pequenininha, normalmente se bronzeia. Eu, pelo menos, eu me bronzeio muito fácil. Se eu ficar assim 10 minutos no sol, eu fico muito morena e é muito difícil de eu me queimar. Eu só me queimo, assim, fico vermelha se eu realmente não passar protetor, enfiar o pé na jaca, ficar o dia todo no sol, mas é muito difícil. Aí temos o fototipo 4, que é uma morena média, ela sempre se bronzeia e é muito difícil dela se queimar, ela é um pouco mais resistente ao sol. E tem o fototipo 5, que são as morenas mais escuras, que é quase uma pele negra, assim. Essas pessoas são bem resistentes ao sol, se bronzeiam muito fácil e é muito difícil delas se queimarem, muito difícil mesmo. E tem o fototipo 6, que é aquela pele bem escura, muitas vezes com um fundo mais azulado. Essas pessoas nunca se queimam no sol, têm uma resistência incrível. Essas pessoas sempre se bronzeiam profundamente e nunca se queimam, ou seja, uma resistência enorme. E por que eu tô falando isso? Por que você precisa saber disso? Porque dentro de cada fototipo tem uma variação enorme de tonalidade de pele. Tem um leque gigante e é aí que entra o subtom da pele. Como eu disse no início do vídeo, existem 3 cores predominantes no subtom da pele, que são o vermelho, o amarelo e o azul. Essas cores, elas vão determinar qual é o seu subtom, se você é quente, se você é frio, se você é neutro. As pessoas com um subtom mais quente, elas têm como predominância o amarelo. Até mesmo laranja, um tom mais avermelhado. É muito comum aqui no Brasil que as pessoas tenham esse fundo mais amarelado. Na verdade, as pessoas latinas, de uma forma geral, têm um fundo amarelado. É muito difícil que você encontre aqui no Brasil pessoas com um subtom rosado ou um subtom azul, aquele fundo mais azulado. É muito mais comum que você encontre pessoas com fundo amarelo. As pessoas mais bronzeadas, né, com um fundo assim mais dourado. Então, pessoas com fundo quente têm um subtom amarelado. As pessoas com subtom frio têm na composição o vermelho.
essas pessoas acabam tendo o subtom rosado. Eu sei que o vermelho é uma cor quente, mas na pele, quando a gente olha de fora, a pele ela fica cor de rosa e isso faz com que ela seja uma pele fria. Já as pessoas com fundo azulado também têm um subtom frio, que são as pessoas com mais melanina, tem aquele fundo azulado, elas também se enquadram nesse subtom. E existe também pessoas com subtom oliva, com fundo esverdeado. Sim, existem pessoas com fundo esverdeado. Aqui no Brasil é difícil, normalmente essas pessoas com fundo assim oliva são mais assim do Oriente Médio, os indianos. Você pode ver que eles têm uma tonalidade de pele um pouco diferente. É porque esse fundo ele é oliva, é a junção do amarelo com o azul e que forma o verde, né? Então essas pessoas se enquadram nesse tom de pele oliva. E tem as pessoas com subtom de pele neutro, que é a junção dessas três cores, o amarelo, o azul e o vermelho. Quando nenhuma dessas cores é mais predominante e elas se juntam, tem a mesma quantidade, a mesma escala, a pessoa acaba tendo um subtom neutro, mas sempre acaba puxando um pouquinho mais para o quente ou um pouquinho mais para o frio, nunca é 100% neutro mesmo. E a questão do subtom se aplica a todas as tonalidades de pele. É muito comum que você veja uma pessoa do fototipo 1, por exemplo, que normalmente é um fundo mais frio, mais rosado. É comum também que você veja pessoas assim com um fundo amarelado. Isso existe bastante. E é muito comum também pessoas de pele negra, que a maioria acha que é sempre fundo quente, né, alaranjado, avermelhado. As pessoas têm essa ideia de que o subtom de pele negra é sempre quente, mas não é bem assim. Tem muitas pessoas da pele negra que tem o subtom mais frio. Tem que prestar muita atenção, porque isso na hora da escolha da base faz muita diferença. Se você, por exemplo, escolher uma pessoa, pegar uma cliente de pele negra e ela tem um subtom frio, e você passar uma base nela com fundo alaranjado ou amarelado, vai dar vai ficar fora de harmonia, vai ficar desarmonioso, você vai ver que tem alguma coisa de errado. Já uma pessoa da pele negra que tem um subtom quente, um fundo amarelado ou alaranjado, e você usa uma base de tom frio nessa pessoa, ela vai ficar cinza. Isso é muito perigoso, tem que prestar muita atenção na questão do subtom, enfim. Mas como é que faz para identificar? Como é que faz para identificar quando a pessoa tem um subtom frio, quente ou neutro? Assim, eu vou ensinar alguns macetes, vou ensinar algumas coisas para vocês, mas não é 100% de eficácia, porque o que vai garantir que você realmente perceba se uma pessoa tem um subtom independente de qual temperatura, é o seu olhar. Você tem que ter um olhar técnico sobre isso, você tem que treinar o seu olhar para isso. Isso requer um pouco de experiência, um pouco de prática, então tem que prestar atenção. Eu estou deixando alguns exemplos passando aqui enquanto eu falo, para vocês poderem ter uma ideia melhor de como é que funciona isso, porque eu sei que se for o seu primeiro contato com esse assunto, você vai achar muito confuso. Eu também, quando eu comecei a aprender sobre tom e subtom de pele, eu ficava muito confusa, não entendia. Mas com prática você consegue, tá? Eu tenho certeza. Então vamos lá. Uma das maneiras de você conseguir identificar o subtom da pessoa é você olhar nas veias do braço. Se você olhar a veia do seu braço aqui, no pulso mesmo, se você olhar a sua veia e ela for azul ou arroxeada, então quer dizer que você tem um subtom frio. Se a sua veia for mais esverdeada, um tonzinho mais de verde, então quer dizer que você tem um subtom quente. Agora, se você olhar a veia do seu braço e você não conseguir definir muito bem, tá meio arroxeada, meio azul, às vezes olha tá um pouco verde, então quer dizer que você tem um subtom neutro. Mas digo novamente, não é 100% de eficácia, que com essa técnica você sempre acerte. Eu vou ensinar um outro macete que esse realmente dá o mais certo. Essa outra maneira de conseguir decifrar o subtom da pessoa é muito usado pelos profissionais de visagismo. Então é o seguinte, você pode pegar um tecido prata e um tecido dourado e colocar ele nessa linha do pescoço, próximo do rosto. O tecido, o tom que der menos contraste é o seu tom certo, né? Sendo o dourado o tom mais quente e o prata o tom mais frio. Então, vamos dizer que você coloca aqui o tecido prata e esse tecido ressaltou as suas olheiras, ressaltou alguma manchinha no seu rosto, você viu que você ficou mais pálida, ficou esquisito, esse não é o seu tom certo. Agora, se você pegar o dourado e você ver que acendeu, que deu uma iluminada no seu rosto, sua olheira até diminuiu, as manchinhas até sumiram, esse é o tom certo para você. Então, quer dizer que você tem um subtom quente. Esse macete, assim, ele é 100%, ele sempre dá certo. Dá até mais certo do que conferir a veia. Bom, e por que eu falei tudo isso? Porque saber disso vai te ajudar muito na hora de escolher a base para sua cliente. Se você conseguir bater o olho nela e já decifrar qual que é o subtom de base,
qual que é o subtom da pele, você vai saber de cara qual base você tem que usar. Mas a minha recomendação para você é que você compre bastante base com fundo amarelo. Como eu disse no início, aqui no Brasil é muito difícil você ter clientes com fundo rosado, com fundo oliva. É bem difícil. Então pode comprar já as bases de fundo amarelo sem medo, que vai dar certo. A não ser que você tenha algum trabalho específico com alguém com fundo rosado, enfim, aí você compra para esse trabalho, mas você tem um kit completo com base nesses subtons, não vejo necessidade, vai gastar dinheiro à toa. Agora que você já entendeu o conceito de tom e subtom de pele, eu vou ensinar como você faz para testar a base na sua cliente e não errar nunca mais. Eu vou testar em mim, eu tenho algumas bases aqui, eu vou testar. O certo para você testar a base é que você teste aqui, nessa região do maxilar, e que você compare com o colo, que você consiga comparar as duas cores. Por quê? O rosto normalmente ele é mais claro do que o resto do corpo, por conta de protetor solar, enfim. Se você não usa protetor solar, inclusive, tá na hora de começar a usar, viu? Porque faz muito bem pra pele. É o melhor anti-envelhecimento que existe, é o protetor solar. Então, por saber que o rosto sempre é um pouco mais claro que o corpo, tem que testar aqui e comparar com o colo, certo? Voltei aqui, ó, com os tonzinhos de base no meu rosto. Eu passei 3 tons, esse do meio dá pra ver de longe que é o errado, né? Obviamente, tá muito claro. E tem esse aqui, esse mais escurinho, que ele é bem quente, ele chega até a ter um fundo mais alaranjado, né? E tem esse primeiro aqui, olha só como ele é perfeito na minha pele. Ele chega até a sumir um pouquinho, ele tem um fundo bem amarelado mesmo, que é o meu subtom de pele, né? O teu subtom mais amarelado. O que você tem que tomar muito cuidado, por exemplo, essas duas bases aqui, elas são as bases da MAC, a Studio Fix. As bases da MAC, eu já percebi que depois de um tempo ela dá uma oxidada, ela puxa um pouquinho pro laranja. Tem que tomar cuidado com a base que você for usar para não oxidar depois de um tempo e você errar. Você tem que conhecer muito bem o produto que você está usando. Então, antes de você aplicar na sua cliente, antes de você levar para o seu trabalho, faça uns testes em casa, teste em você mesmo, vê como é que ela funciona, como é que ela fica depois de um tempo, para você não errar na hora de escolher o tom da base. Essa primeira aqui, que é perfeita para mim, ela é uma base da Urban Decay, essa base aqui da Naked Skin. Dá pra ver? Eu só não sei se tem, deixa eu ver se tem a cor. É a 4.0 a minha cor. Essa aqui, nossa, ela fica perfeita pra mim. Essa base aqui, ela foi um achado. Ela simplesmente some na minha pele. E ela tem um efeito mais glow, assim, sabe? Ela não fica 100% mate. Mas ela tem uma resistência incrível, ela dura horas. Bom, então é isso. Então, quando você for testar a base na sua cliente, quando você for ver qual é a base certa, você coloca aqui no cantinho do maxilar, coloca uns 2 ou 3 tons, para você ter certeza mesmo, para tirar a teima. E aí, vai sem medo de ser feliz. Desse jeito, eu tenho certeza que você não vai errar. Certo, voltei, tirei já a base daqui. Bom, enfim. Aí você pode me perguntar, Larissa, eu preciso mesmo saber disso tudo para poder escolher um tom de base? E a resposta é sim, você precisa saber disso tudo. Isso vai te ajudar a identificar de longe a cor da pele da sua cliente e o subtom dela também. Na hora que você treinar o seu olhar, na hora que você tiver esse olhar técnico, isso vai facilitar muito o seu trabalho. Você nunca mais vai errar na hora de escolher a base. Eu já vi muito erros de base por aí, inúmeros. As pessoas às vezes usando um tom de base frio, uma pessoa com subtom quente. Gente, isso é um absurdo, chega até a ser um crime para quem é maquiador. Isso não pode acontecer. Então você precisa estudar tom, subtom de pele, precisa estudar peles frias, peles quentes. Tenho certeza que esse guia que eu fiz aqui para vocês vai ajudar bastante na hora de saber identificar. E sabendo disso tudo também vai te ajudar muito na hora de fazer uma maquiagem mais harmoniosa, na hora de saber escolher as cores da sombra, a cor do batom certo para sua cliente, porque uma pessoa com subtom quente, você precisa trabalhar nela cores quentes também. Um marrom com fundo mais alaranjado, um marronzinho mais quente, um dourado. Pessoas com subtom frio, você pode usar um prata, um cinza. Então vai ornar e a sua maquiagem vai ficar muito mais harmoniosa. Você vai olhar, você vai ver que tá certinho, que tá bonito. No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns erros mais comuns na hora de preparar a pele. Vou te dar algumas dicas para você nunca mais errar. Então fica de olho no próximo vídeo, assiste e depois me fala se você gostou. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, conta pra mim aqui nos comentários. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, coloca aqui pra mim também que eu vou ficar de olho. Eu agradeço muito e deixo um grande beijo.